dos becos que foram picadas, tuas ruas que foram bandeiras, formam hoje a altaneira cidade, grande urbe das plagas mineiras. A Fundação Casa de Cultura está completando 25 anos. História e cultura contadas nos acervos do Museu Municipal, no Arquivo Público, Biblioteca e na Casa de Cultura. O Museu Municipal guarda peças e símbolos que contam a vida da bicentenária Paracatu. Visitar e conhecer o Museu Histórico Municipal é indispensável para quem quer entender a nossa história. No Arquivo Público, toda a memória de Paracatu e sua gente está resguardada com registros e documentos autênticos. O Arquivo Público de Paracatu é o guardião da memória do nosso povo, ao preservar documentos que contam a nossa história e que retratam a nossa cultura. A nossa Biblioteca Municipal é a mais completa da região, com mais de 41 mil volumes disponíveis aos visitantes. Conheça a Biblioteca Pública de Paracatu, uma grande fonte de conhecimento e orgulho para todos nós. A Casa de Cultura abriga nossa arte e manifestações culturais há 30 anos. Visitar a Casa de Cultura é uma maravilhosa viagem que reforça a identidade de nossa gente por meio de nossa arte. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Agropeças, o seu shopping dos suprimentos para oficina, serralheria, lava-jato e outros. Rua Urânio 84, Amoreiras 2, 3671-6336. Papelaria Exata, onde você encontra tudo em um só lugar. Avenida Olegário Maciel, 482 Centro, 3671-2233. Famag Pré-moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Fábrica de Biscoitos Vó Maria, biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Clínica Provida, especialidades médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540, Jockey Clube, 3671-1508. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob, faça parte. Os produtos Paracatu estão na mesa dos brasileiros. Venha pra cá você também, saborear os nossos queijos, manteiga e tudo de bom que a Coopervap oferece para você. E aqui no Hipermercado Coopervap, nós temos a melhor seção hortifruti para você. Frutas, legumes e verduras direto da horta para a sua mesa. Carnes fresquinhas todos os dias. É no Açougue Coopervap. Melhor atendimento e menor preço. Projeto de alteração do sistema viário em Paracatu promete redistribuir o trânsito no município e melhorar o deslocamento de veículos e pedestres. Dados da OMS mostram que a cada 14 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. A comissão da Câmara Municipal realizará a conferência para debater o suicídio em Paracatu. Copasa volta a ser alvo de reclamação durante a reunião dos vereadores. A ABB realiza mais uma edição dos Jogos Internos da ABB Comunidade. E ainda de virada, o Galo vence o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Estes e outros assuntos agora no Minas Brasil Notícias. Boa noite. O presidente Michel Temer editou nesta segunda-feira uma medida provisória para criar a Agência Brasileira de Museus, a ABRAM. Ela será responsável pela reconstrução do Museu Nacional no Rio de Janeiro.
O presidente editou também outra medida provisória que permite a criação de fundos com doações privadas para financiar projetos de interesse público. E após 8 dias do incêndio, equipes iniciaram ontem os trabalhos para a proteção da estrutura do museu. Toda a área do prédio será fechada com tapumes para evitar que pessoas entrem no local, além da instalação de uma cobertura para que o vento e a chuva não danifiquem materiais dos escombros. Técnicos da Unesco são esperados amanhã para auxiliar nos trabalhos. A Organização das Nações Unidas se uniu a outros órgãos internacionais e brasileiros, entre eles o Instituto Brasileiro de Museus, para criar um plano de resgate do acervo do Museu Nacional e salvar as peças que resistiram às chamas. Estima-se que 90% do acervo tenha sido destruído. O Código de Defesa do Consumidor completa nesta terça-feira 28 anos. Hoje, terça-feira, o Código de Defesa do Consumidor completa 28 anos. Hoje, quase todas as relações de consumo do país estão sujeitas às regras do Código, que, segundo especialistas, representa um avanço aí para garantir os direitos dos consumidores. Os PROCONs, por exemplo, eles foram criados com base no Código de Defesa do Consumidor e hoje são mais de 641 unidades espalhadas por mais de 440 cidades brasileiras, como esta aqui que nós estamos, que fica no centro de Brasília. E é aqui que a população pode vir registrar, fazer denúncias, registrar reclamações e também obter informações sobre os direitos do consumidor. E vale lembrar também que o governo federal, também nesse sentido de garantir o cumprimento do código, disponibiliza uma página na internet, que é consumidor.gov.br. Na página é feita a interlocução direta entre consumidores e empresas para a solução de conflitos de consumo. A página é monitorada pela Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, pelos PROCONs, pelas defensorias, ministérios públicos e também por toda a sociedade. Atualmente, 80% das reclamações registradas no consumidor.gov.br são solucionadas pelas empresas, que respondem às demandas do consumidor em um prazo médio de até 7 dias. Então, uma boa opção aí também para garantir, o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor. De Brasília, Gabriela Noronha. Vamos agora falar de eleições. Os candidatos reforçam as campanhas pelas redes sociais. Alguns estão contratando empresas especializadas em marketing político na internet para atingir o maior número de pessoas. O Edson já definiu quem irá votar para presidente. Ele usa as redes sociais para postar mensagens a favor do escolhido e também para buscar notícias sobre a campanha eleitoral. Eu recebo muita coisa, só que eu checo bastante para ver se aquela notícia é verdadeira, vou nos sites, e vou checar para ver se é verdadeira, fake news ou alguma coisa assim, antes de publicar também. O uso das redes sociais ganhou visibilidade nas eleições americanas pela primeira vez na campanha de Barack Obama. Desde então, cresceu a aposta de que as mídias sociais terão um papel decisivo na escolha dos eleitos. Acho que a gente tem que prestar atenção aí nessas propagandas, nesses meios de comunicações que vão nos ajudar bastante na decisão. Nunca fui pelo que sai na rede social. Isso é uma fonte de informação para que eu forme a minha opinião. Para chamar a atenção e ampliar a influência sobre esse eleitor conectado nas redes sociais, os candidatos têm recorrido a uma nova estratégia. No lugar dos santinhos de papel, agências de marketing político oferecem pacotes de serviços para alavancar as campanhas. Esta, por exemplo, oferece 3 tipos de pacotes, de texto, mensagem e vídeo. Os valores vão de R$ 1.600 a R$ 11.500. Outra ferramenta de marketing digital oferecida é o software de robôs, que automatiza ações repetitivas nas redes sociais. Esse tipo de propaganda não é nova. A única coisa que muda é que ela mudou para um lado digital e alcança muito mais pessoas. Apesar do crescimento do uso da internet nas campanhas, o professor não vê as redes sociais como fator decisivo. Eu acho que a rede social ela vai influenciar sim no resultado, mas eu não acho que só a rede social vai garantir que um candidato se destaque e venha vencer as eleições. E ainda falando de eleições, o Datafolha divulgou nesta segunda-feira uma nova pesquisa de intenção de votos para a presidência da República.
É o primeiro levantamento do Instituto desde que o Tribunal Superior Eleitoral rejeitou a candidatura do ex-presidente Lula à presidência e depois do ataque ao candidato Jair Bolsonaro, que segue na frente das intenções de voto. Jair Bolsonaro está com 24%, seguido de Ciro Gomes com 13% e Marina Silva com 11%. Geraldo Alckmin tem 10%. Os três estão tecnicamente empatados. Fernando Haddad aparece com 9%. Álvaro Dias, João Amoedo, Henrique Meirelles estão com 3% das intenções de voto. Guilherme Boulos, Vera Lúcia e Cabo Daciolo têm 1%. João Goulart Filho e Emael não pontuaram. Votos brancos e nulos somam 15% e os que não sabem ou não responderam são 7%. A pesquisa foi feita nesta segunda-feira e ouviu 2.804 eleitores em 197 municípios. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. E o Partido dos Trabalhadores, o PT, anunciou na tarde desta terça-feira que Fernando Haddad concorrerá à presidência da República pela legenda no lugar do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que teve o registro de candidatura rejeitado pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE. O prazo dado pelo Tribunal, o TSE, para o partido definir o substituto de Lula terminava às 19 horas de hoje. Na chapa original, Haddad era o vice de Lula. Na nova formação, a candidata à vice-presidência será Manuela Dávila, do PCdoB. E o ex-governador do Paraná, Beto Richa, candidato ao Senado pelo PSDB, foi preso na manhã desta terça-feira pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, em Curitiba, no Paraná. O pedido de prisão temporária foi feito pelo Ministério Público Estadual. Além do ex-governador, foram detidas outras 15 pessoas, entre elas a esposa de Richa, Fernanda. A operação investiga o programa Patrulha no Campo, que faz a manutenção em estradas rurais do Paraná. As prisões têm validade de 5 dias. Hoje também foi realizada uma nova fase da Operação Lava Jato, que tem Beto Richa como alvo. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal do Paraná cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa dele. A Lava Jato apura um pagamento feito pela Odebrecht em 2014 em troca de favores. Ainda são cumpridas outras 35 ordens judiciais em 5 cidades, entre elas Salvador e São Paulo. De acordo com o Ministério Público Federal do Paraná, as prisões não têm nenhuma relação com essa operação. E o ex-ministro Antônio Palocci disse que o ex-presidente Lula negociou e recebeu propina em projetos do governo federal. Palocci deu as declarações em depoimento ao Ministério Público Federal no dia 26 de junho. Porém, o conteúdo só foi divulgado agora. Delator na Operação Lava Jato, o ex-ministro Antônio Palocci depôs na operação que investiga fraudes em fundos de pensão. Ele disse que Lula começou a interferir nos fundos de pensão antes mesmo de ser eleito presidente. Palocci ainda afirmou que, a partir da descoberta do pré-sal, Lula ordenou que empresas companheiras fizessem sondas e financiassem a campanha de Dilma Rousseff à presidência. Segundo o ex-ministro, o ex-presidente também se envolveu na construção da usina de Belo Monte, no Pará, e na compra de aviões para as Forças Armadas. No depoimento ao Ministério Público Federal, Palocci disse que a então chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, fazia reuniões com os fundos para forçá-los a fazer investimentos. Tanto a assessoria do ex-presidente Lula quanto a defesa de Dilma classificam as afirmações como mentiras sem provas para conseguir a soltura de Palocci. E o Vaticano lançou um projeto piloto para atender vítimas de abuso sexual cometidos por religiosos. E o Brasil será o primeiro país a receber a ação. Depois das recentes denúncias nos Estados Unidos, Austrália e Chile, que jogaram luz a um problema que começou a ser revelado na década de 1990 na Irlanda, o Vaticano finalmente anuncia uma medida geral para evitar que se repitam os casos de abusos sexuais cometidos por sacerdotes, religiosos e leigos em igrejas e escolas católicas. O plano prevê a criação de comitês regionais para ouvir o depoimento das vítimas e as demandas dos sobreviventes para superar o abuso. A primeira conferência episcopal a implantar a medida será a brasileira. Ações semelhantes também serão adotadas na África e na Ásia. O projeto pedido pelo Papa Francisco foi apresentado na conclusão da 9ª Assembleia da Comissão do Vaticano responsável pela proteção de crianças e adolescentes. Sobre a punição dos responsáveis pelos abusos e pelo acobertamento dos crimes, o presidente da comissão, cardeal Sean Patrick O'Malley, se limitou a dizer que isso cabe a outras instâncias do Vaticano. A que ele comanda está focada na prevenção.
Ele destacou que o Papa e a Igreja sentem profunda tristeza pelo drama das vítimas e o projeto é um primeiro passo global para definir mecanismos eficazes para que as atrocidades não se repitam. E esses mecanismos só serão realmente eficientes se a Igreja ouvir as vítimas, como pede o Papa Francisco. E na reunião do Conselho de Direitos Humanos em Genebra, a Venezuela prometeu cooperar com a ONU no respeito dos direitos humanos. Durante a sessão regular do Conselho de Direitos Humanos em Genebra, na Suíça, a nova alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, a ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, concordou em se reunir com o ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Jorge Arriaza, para discutir a crise no país. O diplomata afirmou que as notícias sobre a crise vivida pelos venezuelanos são manipuladas e promovidas para justificar um golpe militar contra Nicolás Maduro. A Venezuela mantém relações tensas com o Alto Comissariado para os Direitos Humanos, que em 2017 pediu uma investigação internacional sobre o uso excessivo da força pelas autoridades em atos que poderiam ser considerados como crimes contra a humanidade. Enquanto isso, o Grupo de Lima, formado por 14 países da América Latina, prepara uma resolução que apresentará ao Conselho de Direitos Humanos da ONU sobre a situação na Venezuela. O órgão calcula que mais de 3 milhões de venezuelanos deixaram o país desde o início da crise em 2014. Na Rússia começou hoje o Vostok 2018. São as maiores manobras militares que o país realiza desde o fim da Guerra Fria. O exercício é classificado como um ensaio para um conflito em grande escala. O maior jogo de guerra da era pós-soviética vai acontecer na Sibéria, no Extremo Oriente e no Pacífico Norte, com a participação de mais de 300 mil soldados, 36 mil tanques e veículos militares, mais de 1.000 aviões e 80 navios. A Mongólia e a China também participam dos exercícios militares, com mais de 3 mil soldados, além de 1.000 peças de artilharia e 30 aviões e helicópteros. O Ministério da Defesa russo diz que as operações devem verificar a interação das várias forças nas operações de defesa e ataque, a prontidão dos órgãos de comando e controle no planejamento e reagrupamento de tropas, além da cooperação das forças terrestres e da Marinha. O exercício de guerra acontece num momento de tensão entre o Ocidente e a Rússia, preocupada com a aliança militar da Associação do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, que denuncia o Vostok 2018 como um ensaio para um conflito em grande escala. Em instantes, o Ministério da Saúde começa nova campanha para aumentar o número de crianças e adolescentes vacinados contra o HPV. O levantamento aponta que 3 em cada 10 brasileiros não têm dinheiro para pagar as dívidas e que apenas 1 em cada 10 mantém as contas no azul. E ainda, projeto de alteração do sistema viário em Paracatu promete redistribuir o trânsito no município e melhorar o deslocamento de veículos e pedestres. Os detalhes já já. Os teus becos que foram picadas, tuas ruas que foram bandeiras, formam hoje a altaneira cidade, grande urbe das plagas mineiras. A Fundação Casa de Cultura está completando 25 anos. História e cultura contadas nos acervos do Museu Municipal, no Arquivo Público, Biblioteca e na Casa de Cultura. O Museu Municipal guarda peças e símbolos que contam a vida da bicentenária Paracatu. Visitar e conhecer o Museu Histórico Municipal é indispensável para quem quer entender a nossa história. No Arquivo Público, toda a memória de Paracatu e sua gente está resguardada com registros e documentos autênticos. O Arquivo Público de Paracatu é o guardião da memória do nosso povo, ao preservar documentos que contam a nossa história e que retratam a nossa cultura. A nossa Biblioteca Municipal é a mais completa da região, com mais de 41 mil volumes disponíveis aos visitantes. Conheça a Biblioteca Pública de Paracatu, uma grande fonte de conhecimento e orgulho para todos nós. A Casa de Cultura abriga nossa arte e manifestações culturais há 30 anos. Visitar a Casa de Cultura é uma maravilhosa viagem que reforça a identidade de nossa gente por meio de nossa arte. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações.
A Aminor, Associação dos Municípios do Noroeste de Minas, informa. Você que é do Noroeste de Minas, sabia que o governo estadual tem uma dívida de quase 100 milhões com os nossos municípios? E que a cidade de Unai está com dificuldades de atender a sua população? A dívida do governo estadual com o município no mês de agosto de 2018 já chega a R$ 19.558.300,90. Esse descompromisso do governo de Minas afeta a todos, principalmente as áreas de saúde, onde vários exames irão ser suspensos. Educação, onde teremos que paralisar o transporte escolar, além da assistência social e pagamento de servidores públicos. O governo de Minas brinca com os nossos direitos, brinca com a cara da nossa população, que não tem culpa de nada e sofre por uma política sem compromisso com os municípios. A Aminor, com seus prefeitos, estão cobrando das autoridades competentes para que a situação seja resolvida imediatamente e os municípios do Noroeste de Minas sejam ressarcidos por direito, após várias cobranças. Junte-se a nós e participe você também desse movimento em favor dos municípios do Noroeste de Minas. Aminor Unida, Noroeste Forte. A visão é o sentido mais importante do ser humano, mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftalmológico de Paracatu. Consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados. Contamos com os mais modernos aparelhos e um centro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftalmologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftalmológico de Paracatu. Nossos profissionais só têm olhos para você. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob, faça parte. Fundação Casa de Cultura. 25 anos fazendo história. A Casa de Cultura tem oficinas de teatro, música, desenho e pintura, artesanato, o grupo de bordadeiras, capoeira e zumba. Tradição e cultura que se fortalecem através da arte. Eu sou apaixonado por teatro. Saber pintar sempre foi um sonho. Bordar é uma arte. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações.